Evangelho escrito por João 14, verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Graças a Deus. São muitas as instruções de Jesus, né? Desde o capítulo 13, onde ele está se despedindo, e como lemos, ele ensina o jeito certo de se orar. Né? Versículo 13: tudo quanto pedirdes em meu nome, ou seja, como se orar? Em nome de Jesus, ou seja, ele é de acordo com o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, ele diz que só há um Deus e um só intercessor, ou mediador, advogado, entre Deus e nós, ou seja, os homens. Só tem um, Jesus. E Jesus diz aqui, tudo quanto pedirdes em meu nome, não em nome de outro. Então, o jeito certo de se orar é pedir a Deus em nome de Jesus. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, ele diz, eu o farei. Verso 14, né? Verso 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se pedirdes, verso 14, alguma coisa em meu nome. Jesus falou também de oração no capítulo 10, escrito por Marcos, Evangelho, escrito por Marcos, capítulo 10. Jesus também falando de oração
ele disse o seguinte, capítulo 10, verso 20, do Evangelho escrito por Marcos. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Interessante termos esse conhecimento, porque em João ele diz, tudo que você pedir em meu nome será feito, eu o farei, ou seja, Deus atende, né? No entanto, é bom lembrar dessa outra parte, que o próprio Jesus também falou, que se mandar uma montanha sair do lugar, sem dúvida, outro ensinamento é que ao orar não é para que se receba, é preciso ter convicção e não duvidar. A gente lembra que o apóstolo Tiago, escrevendo sua carta, disse que é preciso que não tenha dúvida, porque quem duvida é como a onda do mar, né? E porque ele ouviu Jesus ensinando isso aqui, e Jesus ensinou essa questão: se mandar um monte sair do lugar, sem duvidar no coração, e aí só Deus e a pessoa sabe se está duvidando ou não, eu não posso saber o que passa no coração de ninguém, nem ninguém sabe o que está passando dentro de mim, né? Mas aquele a quem se ora sabe. Então a instrução, o ensinamento de Jesus Jesus, verso 23, ainda em Marcos, nós estamos lendo Marcos 11, eu falei Marcos 10, e vocês não me... mas é Marcos 11, pessoal, Marcos 11, verso 20, né? Marcos 11, verso 20, e ele passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Agora está certo, né? Aí Marcos 11, glória a Deus. Agora se secou desde as raízes. Verso 21 agora, né? Verso 22. E Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus. Marcos 11, 22. Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Então, qual é o ensinamento aqui, como já falamos, e outra coisa, para que se receba de Deus, crê na frente. Primeiro se crê para depois receber. A gente não recebe para crer, não. Crer antes para receber. Aí ele vem no verso 24 e instrui e traz o seguinte, ensina-nos, né? Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, ou na oração,
orando. Aí, novamente, ele puxa pelo crer. Ó. Crede que o recebereis. Então, se crê primeiro, né? Fé, e tê-lo-eis. E continua. Aí ele continua, verso 25. E quando estiverdes orando, aqui é o orador, o pedinte, aquele que está pedindo, eu, você ou qualquer um. Aí eu preciso fazer o quê? E quando estiverdes orando, perdoai. Aquele camarada, aquela pessoa que te fez uma raiva bem grande. E aí é importante que só você sabe Deus. Então, isso aqui é o que eu acredito entra aquela expressão, é um verdadeiro estreito com Deus, né? A expressão neopentecostal que se usa bastante. Ó, e quando estiverdes orando, perdoai. Só você sabe de quem você tem raiva ou se não tem raiva de ninguém. Isso aí é muito individual e particular de cada um. E quando estiverdes orando, perdoai, se tende, obviamente, se tende alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus, e vê tudo, né? O salmista disse que ainda a palavra não chegou na minha boca e o Senhor já sabe. Então não tem como eu me desculpar diante de Deus. Então Deus é que sabe, e eu também, e Ele mais ainda, porque a palavra nem chegou na boca e Ele já sabe. Quando estiverdes orando, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Aí ele conclui dizendo, no 26, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Obviamente ele também está dizendo, se você não perdoa, também a sua oração não será respondida. E para terminar, primeira carta de João, capítulo 5, agora sim, primeira carta de João, para não errar a citação, capítulo 5, verso 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, ainda tem mais essa aqui, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. O que temos mais aqui, além do que nós já temos visto? Então, Jesus está ensinando como orar e a maneira certa de orar para ser atendido. Primeiro, pedir a Deus em nome de Jesus e, quando estiver orando, perdoar a quem nos fez raiva. E aqui está dizendo em João, 1 de João 5,14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a vontade dele. Isso também desmancha que Deus não atende a tudo que eu quero, porque aí Deus não é menino. Né? Ou seja, Deus não atende a tudo aquilo que eu peço que você pede. Ele atende aquilo que é de acordo com a vontade dele. E esta é a confiança, versículo 14, que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Porque ele sabe o que é bom e o que não presta. Então, até criança, né? Criança humana aqui, pede alguma coisa ao pai, que o pai sabe que aquilo não prejudica, ele não dá. Imagina Deus. Não é? Então, se podemos chamar de regras da oração. 1, pedir em nome de Jesus. 2, quando estiver orando, perdoar. E aí é eu que preciso fazer isso. Se eu quiser ter a oração respondida, né? E depois pedir na direção de Deus. Aí eu preciso da palavra para saber o que a palavra nos ensina, enfim. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as suas petições.
Muitas vezes a gente não tem oração atendida e às vezes fica, né? O que é que está acontecendo? Provavelmente não é aquilo que Deus quer, não é da vontade de Deus tal e tal coisa. Que Deus nos abençoe.